Mas eu estou aqui hoje para falar de um tema bem, assim, que foi muito pedido, né? Que foi falar um pouquinho de estética, né? Tanto as verdades como os mitos também que se criam em cima da acupuntura e outros recursos da MTC na estética. Eu fiz questão de falar porque o pessoal também põe tudo em cima da acupuntura, mas a gente tem recurso com ventosa, a gente tem recurso com apetrechos usados junto da moxa, a gente tem o quachá, a gente tem a fitoterapia, dietoterapia. Então, a MTC ela é um conjunto de técnicas, ela não é uma técnica isolada, tá? Então, isso eu acho que é bem importante a gente deixar claro, porque o pessoal fica esperando por um milagre ou propondo coisas que não necessariamente condizem com a realidade. Eu espero que essa live não deixe nenhum profissional aí chateado comigo, porque eu vou querer mostrar algumas coisas que talvez alguns vão falar, eita, falo isso e estou falando coisa errada. Né? Então, assim, sumir com gordura, né? Fazer, perder peso milagrosamente. Eu costumo dizer que se tudo isso realmente fosse fato, as cirurgias já não estavam mais aí a todo vapor, os consultórios não estavam lotados. Então, a gente sabe que não é bem por aí, tá? Boa noite a todos aí do Instagram, do Facebook, Poli aí de Portugal. Um beijo a todos os portugueses. Estou com muita saudade de estar aí. Era para eu ter ido aí em junho, se não me engano, a gente ia ter um curso aí. Infelizmente, tudo isso que aconteceu da pandemia não me permitiu. Mas um beijão, espero estar em breve aí novamente. Um abraço, Núbia. Um abraço. Quem que está entrando aqui? Mônica. Ixi, tem uma turma aí. Um beijo a todos que estão acompanhando, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Bom, vamos falar um pouquinho então de estética no geral. Primeira coisa, quando eu penso em estética na MTC, seja acupuntura ou qualquer outro recurso da MTC, como quachá, ventosa, massagem, a primeira coisa é entender qual é o meu objetivo com a técnica que eu quero usar. Eu quero emagrecer, eu quero perder gordura localizada, eu quero tratar flacidez, eu quero tudo isso junto. Entende? E eu vejo uma mistureba de coisa que é feita e que é divulgada, que é muito triste, porque aí acaba criando um estigma de milagre, que não é verdade. A MTC tem uma série de recursos que tem uma base, um motivo. Vejam aqui, ó, eu peguei duas imagens diferentes mostrando mapas, e aqui é um boneco, né, de acupuntura, e aqui é um mapa de acupuntura diretamente lá da China. Você vê que ele está todo em ideograma, porque ele é de lá. Então, assim, perceba a primeira coisa, olha a cor do músculo, né? Vermelho. Por quê? Porque ele é rico em sangue. Então, a base da MTC sempre se baseia em mover o sangue e estimular a nossa energia, que por um acaso é produzida dentre muitas formas, além da glicose e tudo mais, com queima de gordura. Olha que interessante, a nossa energia do corpo, ela é produzida com a glicose, né? Mas também ela é produzida com outras substâncias, o oxigênio é fundamental para o nosso corpo funcionar bem, por isso que a atividade física é tão importante, e ela também está relacionada com a queima de gordura. Então, vamos entender um pouquinho esse processo antes que a gente vá para esse passo de que técnica eu vou usar. Porque se você entender o processo, vai ficar muito mais fácil de você entender qual técnica você vai usar. Concorda comigo? Se você quer movimentar o sangue, se você quer perder gordura, se você quer ajudar a melhorar a elasticidade, ou seja, melhorar o quadro de flacidez, as técnicas, elas se complementam, mas eu preciso saber o que eu quero, porque senão eu saio dando tiro em qualquer lugar e eu acabo não atingindo o objetivo, ou eu acabo prometendo coisas que não condizem. Gente, boa noite a todos aí do Insta, tem o pessoal está entrando, mandando oi, um beijo a todos que estão acompanhando, a Lê, querida, a Lê Moutinho está aqui me assistindo, ah, querida, que honra que a Karine está assistindo. A Karine é uma profissional excelente. É um prazer que você esteja aqui, Karine. A Karine estudou na China,
Então, é um orgulho para nós brasileiros ter uma profissional como ela e um orgulho para mim que ela está assistindo. Ela também tem feito lives, acompanhem o canal dela, é Karine Caligares, né? Eu não lembro se... Depois você manda aí, Karine, o teu Insta para o pessoal acompanhar. Ela foi nossa tradutora na China, ela é uma profissional muito bacana. E, bom, vamos lá. Boa noite, Sérgio, Igor, boa noite. A Marcinha querida, beijo. Isso, Poli, eu ia estar em junho mesmo no MT. Camiseta. Bom, então, e até falando, né? A Marcinha foi uma das que me pediu pela live de estética, né? Ela falou de várias temas, mas ela falou, e outras pessoas me pediram, inclusive uma ex-aluna me mandou uma mensagem que eu fiquei até felizinha, né? Porque sabe como é mulher, né? Ela falou assim: poxa, Camila, você tem que fazer uma live de estética, porque faz mais de 15 anos que eu te conheço e você não mudou nada. Você tá igual, tanto de cara como de corpo. Eu falei, nossa, quem dera, né? Falei, por trás da roupa, a verdade nunca é tão feliz como a gente espera, né? Inclusive, falando, pegando esse gancho da idade, eu vou falar, nós temos em torno de 25% de colágeno no nosso corpo. Só que a partir dos 30, e infelizmente os 30 já estão indo a uma década atrás na minha vida, né, que eu já estou aí nos 40, chegando, você perde uma média de 1 a 2% de colágeno por ano. Então, não adianta esperar milagre, gente. É normal a gente ter uma perda de colágeno. Se a gente não repuser, não mantiver uma atividade física, não evitar o excesso de luz solar, não mudar a alimentação, não tem milagre. Já é natural do corpo haver a perda. Se você ainda colaborar e acelerar esse processo, então, se você fumar, não fizer atividade física, se alimentar mal, for sedentário, quer dizer, você só vai fazer com que o que nós chamamos de energia da superfície, que é o quê? O yang qi, ou seja, o que nutre a parte da nossa força muscular, né? E do nosso tônus também muscular, e da nossa pele, né? O que mantém, porque yang não é movimento. Quando eu penso em elasticidade da pele, ou seja, o poder de ir e vir dela, o movimento dela, eu estou pensando em yang qi. Por isso que a pessoa vai ficando idosa, a gente fala que a gente vai perdendo yang. Vai entendendo que a linguagem oriental é a mesma que a nossa? A diferença é que a nossa, hoje a gente dá nome a cada uma dessas áreas. A gente chama de colágeno, de elastina, a gente fala o que é. O oriental, ele falava tudo baseado em Yin. Então, se é mais parado, se é mais firme, se é mais frio, é Yin. Se é mais quente, se induz ao movimento, se é mais forte, ele é Yang. E aí você vai entendendo isso no corpo todo da gente, tá? Um beijão aí, tá todo mundo me mandando aqui no Insta também. Romana, querida, um beijo. A Romana é coordenadora da pós da Universidade Cruzeiro do Sul, se não me engano. Eu sempre confundo o nome das faculdades, mas se não me engano é da Cruzeiro do Sul. Bem-vinda, a Romana também que está assistindo aí no Insta. Treza, querido, que bom que vocês gostaram. Ela até rosinha também para combinar com a parte muscular, que eu quero deixar claro da circulação de sangue. Então, gente, coachá, raspagem, mas o objetivo é mover o sangue. Tanto que a gente usa como parâmetro o quê? Quando ficar avermelhado, quando fica com hiperemia, é quando você sabe que atingiu o objetivo do coachá. Ventosa, a mesma coisa. Você tem lá as colorações. Por quê? Porque é mover o sangue. A moxa aquece para fazer o quê? Dilatar vasos, para trazer sangue. E a gente fala que trazendo sangue traz energia, obviamente, porque todos os nutrientes que mantêm a minha energia estão na composição do sangue. Não é à toa que o sangue nutre o ti. Entende? Aí vocês vão pegando a linguagem milenar e vão falando, caramba, os caras sabiam, só que eles usavam uma nomenclatura clara e objetiva. As dualidades yin e yang para generalizar tudo. Hoje a gente dá nome a cada uma dessas áreas e aí cabe a gente, conhecendo os dois mundos, e dividindo, isso é mais yin, isso é mais yang, essa é a parte yin, essa é a parte yang, e como que eu vou equilibrar isso no meu corpo. Tudo bem? Então vamos começar falando, já falei um pouquinho do colágeno e da elastina, então eu já falei que o colágeno é 25% do nosso corpo, ele é uma proteína. Se ele é uma proteína, ele é um conjunto de aminoácidos, de cadeias de aminoácidos. Dentre eles, nós temos aí 3 aminoácidos que são a composição principal, que é a prolina, a lisina e a glicina.
Então, se eu não tiver esses aminoácidos no meu corpo, não tem como produzir colágeno. Já entendeu o que eu quero falar de recursos da MTC e até outros recursos? Não dá para eu esperar milagre se eu não tiver, primeiro de tudo, uma dietoterapia. Não adianta eu achar que eu vou fazer coachá e o colágeno vai brotar de novo e vai passar toda a flacidez. Vou fazer ventosa. Não, se não mudar a alimentação, não tem como ter esse milagre. Você melhorar a circulação é fundamental para trazer aquele nutriente para o local que você quer. Então, sim, as técnicas ajudam, sim, as técnicas podem melhorar e muito a condição muscular e tissular, né, que é a parte da pele do paciente, mas ela sozinha não vai fazer tudo. Então não adianta prometer, não, porque o coachá vai produzir o colágeno que você perdeu. Isso é balela. Não tem como ser feito isso só com a técnica. Tá? Fitoterapia e dietoterapia são fundamentais para você obter o efeito terapêutico. Por isso que não existe esse milagre. Na China, quem já tem a oportunidade de ir, vê o cuidado que as mulheres têm com a pele. Elas andam sempre de sombrinha, passam uma camada densa de protetor solar no rosto, porque elas não querem que o sol degrade esse tecido. Então, já junta aqui a raça negra e a raça amarela, tem muito mais melanina do que a gente. Eles têm o que é chamado de melanose, né? Que é uma produção, por isso que eles têm mais tendência a queloide, por exemplo, porque produz muito rápido. Então é bom por um lado e ruim por outro. O oriental e o negro quase não tem rugas, né? Mantém a face jovem muito mais tempo. Às vezes você só diz que o idoso ou o negro já tem uma certa idade quando você vê a cabeça branquinha. Você olha o rosto, você pensa que tem muito menos. Já a raça branca tem essa perda. Em contrapartida, a raça branca, geralmente cicatrizes em geral, ficam bem fininhas, quase que imperceptíveis. Já na raça negra e amarela, tende a formar queloide. Então, entende que você tem vantagens e desvantagens e a forma de abordar o tratamento é diferente? Agora, com toda essa vantagem que a raça amarela tem da pele, mesmo assim eles tomam um cuidado enorme com a luz solar, que às vezes a raça branca não toma. E aí não entende por que envelhece. É só você ver pessoas da roça que ficam no sol a sol, você vê como o rosto é envelhecido, a quantidade de rugas que forma com facilidade, porque isso vai degradando essas proteínas e vai fazendo com que você vá perdendo elas com mais velocidade. E aí você não tem como ficar com a mesma elasticidade. Tá? Isso tem uma razão de ser, são os fibroblastos que são responsáveis por fazer isso para nós. Então não tem milagre. Entendam, as técnicas terapêuticas da MTC têm efeito sim, se forem feitas de maneira coerente e com embasamento do que você está fazendo, entendendo o que você está fazendo, e não simplesmente fazer com uma ideia quase que fantasiosa de que ela sozinha vai fazer tudo voltar ao normal por simples ação da técnica que move o Qi e isso tudo se restabelece. Não, gente, o Qi não é uma coisa impalpável que não tem lugar nenhum. Não, ele está aqui na matéria, no corpo. Né? A gente chama de Qi, mas são várias formas de energia que a gente tem. A glicose, que é uma forma de energia que forma uma energia através da matéria. O oxigênio forma através de uma forma gasosa. A água, os líquidos formam através de uma substância líquida, ou seja, as principais formas da matéria, que é a forma líquida, sólida e gasosa, são fundamentais para formar o meu Qi. Tanto que a panela de arroz simboliza isso, né? O arroz é o sólido, a água que cozinha ele é o líquido, e o vapor que sai, que é o famoso nome do Qi, que o pessoal fala um vapor, é o gasoso, é o oxigênio. Não é à toa que é a energia mais importante, vapor. Por quê? Porque gás, né? Gás ou vapor. Porque sem o oxigênio é o que eu morro mais rápido. Tirou o oxigênio de mim, é a primeira substância que eu morro rápido. Depois vem o líquido e depois vem o sólido. Né? Então, isso é fundamental para eu poder saber o que eu vou ter de resultado com os recursos da MTC. Não tem a ver com milagre, não é panaceia, serve para tudo e qualquer coisa.
tem um embasamento e uma lógica. Você entendendo isso, você vai mudar a sua perspectiva de como trabalhar com recursos da MTC. Logicamente que como live, não é um curso, eu vou passar um apanhado geral, meio que rápido, porque antes no Face só, eu podia ficar 2 horas falando, agora com o Instagram, 1 horinha ele me corta. Então eu estou tentando me encaixar em 1 hora de live aí, para a gente estar junto, tá? Deixa eu mandar um beijo aqui para quem está mandando. Márcia, beijo. Márcia Fonseca. Sérgio Yoshikawa. O Sérgio também está com a gente aqui em breve com o curso do Mestre Tung. Bom, então vamos lá. Eu separei muita coisa para comentar para não esquecer de falar nada com vocês. Então, primeira coisa, 2 proteínas fundamentais para que eu tenha melhora da elasticidade do meu tônus tissular, né? Que é a parte da pele. Então, eu tenho tanto a flacidez muscular como a flacidez tissular ou a flacidez da pele, né? Então, é diferente uma circunstância da outra. Uma coisa, às vezes você pode ter a musculatura até mais firme, mas a pele flácida. Às vezes você vê pessoas mais velhas que acontece isso. Elas têm uma certa idade, sempre fizeram atividade física e não se apertam. O músculo, você vê que o músculo é até firme, só que a pele é molinha. Ela tem uma pele mais fina, mais mole, porque uma coisa é essa tonicidade tissular e outra é a tonicidade do músculo. Então já começa daí. A do músculo tem uma relação muito intrínseca com a atividade física, que é também o yang, mas através da atividade física. Por isso que nos recursos da MTC existe o Qigong, que é uma forma de atividade. O Tai Chi, que é fazer movimentar a energia do corpo através da atividade física. Então, não tem milagre. Quando o médico você vai no médico, às vezes no endócrino, fala, preciso emagrecer, e ele fala, você também vai precisar fazer atividade física? E você, mas eu não gosto. E ele fala, pelo menos uma caminhada. É isso que ele quer dizer, você precisa mover, o sangue precisa circular. Olha a cor do músculo, olha a cor do músculo. Se eu não tiver sangue fluindo adequadamente nessas camadas, chegando até a minha pele, não chega, não tem como eu ter os nutrientes, a chegada de aminoácidos para se transformar nas proteínas, que é o colágeno e a elastina. Entende? Eu preciso da chegada desses aminoácidos. Então, eu como desse meu alimento, sai lá um monte de aminoácido, eles formam as cadeias, essas cadeias viram proteína. Essa proteína vai formar os nossos tecidos. Se eu não passar por esse processo, não tem como brotar do nada. Tá? Por isso que às vezes você vai fazer tratamentos que vai obter resultados fantásticos e outros não. E por que isso acontece? Porque tem paciente que já não tem mais, não está mais conseguindo ter essa produção adequada, ou pela idade avançada, ou porque tem um estilo de vida totalmente desregulado, se alimenta mal, é fumante, é sedentário. Aí acha que só fazer uma técnica vai fazer ficar tudo bonitinho. Se quiser fazer isso e ficar bonitinho, entre aspas, só na faca, né? Ou no bisturi que a gente fala, porque aí você vai puxar na marra ali e vai tirar o tecido excessivo. Né? Lógico que aí fica totalmente diferente. Muita gente fala, nossa, mas fazer plástica muda totalmente o seu rosto, o seu corpo. Sim, exatamente, porque não é o natural. Quando a gente faz as técnicas da MTC, a MTC se baseia em tratar o natural, o que o seu corpo me dá de recurso, ou seja, você se alimenta bem, tal, mas como você não praticou atividade física, o corpo ficou meio deficitário em algumas áreas. Eu vou lá e trabalho essas áreas para melhorar. Aí é uma coisa. Agora, não tem como, do nada, a coisa mudar de figura do dia para a noite, tá? Boa noite, pessoal. Eu não estou conseguindo dar boa noite para todo mundo, tem muita coisa para falar. Que mais aqui? Eita, que eu tô com o celular de um lado, eu tô com vocês do outro aqui do Face, mas de qualquer forma, um beijão a todos vocês. Quem tiver aí perguntas, vão me mandando, tá? Eu quero acompanhar junto com vocês, eu quero estar sabendo tudo que vocês querem me passar, então me falem aí tudo que vocês querem saber de novidade, o que vocês querem acompanhar, que eu vou passando para vocês as informações e a gente junto vai esclarecendo alguma possível dúvida que fique, né? Então, vamos ver aqui o que nós temos aqui se já tem alguma pergunta. Se tiver, vocês vão me passando que a gente vai falando, tá?
Bom, então, já falar dessa parte da circulação e tudo mais, vamos entender. Primeira coisa, nós temos colágeno, como eu falei, 25% do corpo, não é só na pele, a gente também tem nos ossos, a gente também tem as cartilagens, né? Então, você vai ter cada parte que vai fazer isso. Você vai ter os fibroblastos na pele, você vai ter os osteoblastos nos ossos, e você vai ter os condrócitos nas cartilagens. Cada uma dessas células são as responsáveis por fazer o aminoácido, proteína, né, se transformar na proteína que vai fazer aquele tecido funcionar e ter a elasticidade ou a movimentação correta dele. Como a gente fala na MTC, vamos trazer para a nossa linguagem? Vamos lá. Quando eu penso nas camadas superficiais de pele, músculo, eu estou pensando no Yang Qi. Ou seja, quanto mais próximo do céu, que a gente fala, ou seja, quanto mais externo do meu corpo, mais Yang. Quanto mais interno, mais Yin. Correto? Então, se eu for comparar os tecidos, né, que a gente sempre fala lá, céu, homem, terra, então se eu penso em derme, em epiderme, derme e hipoderme, eu estou pensando no nível céu, homem, terra. Se eu penso, por exemplo, em pele, músculo e osso, céu, homem, terra. Se eu penso, por exemplo, em fibroblasto, condrócito, né, que é o de cartilagem, e o osso, propriamente diz que é o osteoblasto, estou pensando nesses níveis de camada. Sempre nível céu, homem, terra, como o oriental diz. O nível mais superficial, o nível intermediário e o nível mais profundo. Quando eu penso em ti, onde ele está passando, né, a energia, onde os canais passam, né? Então nós estamos pensando em a energia mais superficial. Ela não está passando, ela vem lá, né? A nutrição, o yin que forma, que nutre essa matéria através do sangue, ela vem da alimentação, então ela é profunda, certo? Eu tenho que comer e lá meus órgãos, principalmente do que o oriental chama de aquecedor médio, que são os órgãos do aparelho digestório, fígado, vesícula, baço, pâncreas, estômago, vão fazer o processo de quebra de tudo isso para jogar isso no meu sangue. Não é à toa que todos eles têm uma relação direta com o sangue. Né? O baço produz, junto com a ação do pâncreas pela MTC trabalhando junto na glicose, na formação de energia, o baço ainda recolhe células antigas, enfim, isso cientificamente falando, né? Ou seja, na visão moderna e tanto na visão milenar chinesa, só muda a forma como a gente fala, mas é a mesma coisa, né? Então, assim, é muito importante que vocês entendam essa condição. Ah, Juan, olá, buenas noches. Da Colômbia. Muchas gracias. Espero que pueda entenderme. Bom, então, assim, tem muita parte que a gente precisa entender o contexto para ficar claro quando a gente vai falar na linguagem do MTC, correto? Então, de acordo com esses níveis, o que, que eu entendo? Quando eu tenho uma perda de tônus muscular ou flacidez tissular, que é de pele, eu estou dizendo que o meu Yang Qi está diminuído, correto? Já em compensação, quando eu tenho aumento da camada de gordura, e eu sabendo que a gordura vai facilmente virar caloria, ou seja, calor, eu penso que eu estou acumulando uma forma de calor mais interna. Então, é como se saísse da camada superficial e esse yang adentrasse de uma maneira ruim, né? Que é, no caso, o acúmulo de gordura. Então, qual que é o meu objetivo? Fazer com que essa gordura se transforme novamente em energia. Por isso que a atividade física é tão importante junto com o recurso que eu vou usar. Ok? E para quem faz a ligação de tudo isso entre energia e o meu corpo? O sangue. Por isso que eu estou falando o tempo todo da circulação sanguínea. Por isso que quase todas as técnicas que a gente trabalha, ou praticamente todas da MTC, visam o quê? Quachá, né? Vou pegar aqui um quachá de jade para todo mundo ver aí, quem não conhece, né? Que é o típico chinês. O que ele faz? O objetivo do quachá na raspagem é também mover o sangue, tanto que geralmente qual que é o nosso parâmetro de que a técnica está tendo efeito? A hiperemia, o ficar vermelha a região, correto? Se você fizer ventosa, a mesma coisa, seja ela parada ou movimentando, que tem o mesmo efeito similar, né, ao do quachá, que é também mover o sangue, também tem esse efeito. Só que eu tenho que tomar cuidado, por quê?
o colágeno, a elastina, ela tem que ter aquela agregação. E isso faz com que você tenha, ela vai agregar e vai ficar mais firme. Se eu fizer ele e fizer a soltar, né, acabar fazendo esse movimento da ventosa, que é fazer uma sucção, uma pressão inversa, e fizer essa liberação miofacial, né, ou seja, a face muscular, mais a pele e tudo mais, eu posso ter um aumento do quadro de flacidez. Então, a ventosa já não é interessante para pessoas que têm um excesso de flacidez. Ela já vai ser bem bacana para, por exemplo, que a gente falou, raça negra ou raça amarela, que tem até mais firme, rígido demais, que formam inclusive aqueles nódulos, quando tem celulite, a mulher, aqueles nódulos duros, que mesmo quando ela põe, porque você tem uma diferença do nódulo mole ou flácido, típico de deficiência de baço, e o nódulo duro, típico de hiperatividade de fígado. São dois casos diferentes. A típica de baço é aquela que todo mundo chama de falsa magra, que quando põe uma calça de ginástica justinha, sobe tudo, fica fechadinho, você olha e fala, nossa, que magrinha. Quando tira a roupa de ginástica, vem aquela camada de flacidez. Por quê? Porque a calça, a roupa justa, faz o papel que ela não tem lá de colágeno e elastina, ela perdeu. Ou seja, existe geralmente uma fraqueza, e quem que a gente está falando aqui? De baço. Se eu estou falando de baço, da onde o baço tira a formação do sangue dele? Através do que? Ele não degrada o quê? O alimento. Então, não tem como eu melhorar isso se eu não corrigir a alimentação dessa pessoa. Aí você vai perguntar para esse tipo de mulher, aí ela fala assim: eu nem como muito e acaba engordando. Período menstrual eu fico super inchada. Eu sou uma pessoa super preocupada, super estressada, trabalho demais. É óbvio que ela vai ter esse tipo de perfil. Porque lembra a medicina chinesa fala? Elemento terra, excesso de preocupação, estresse, excesso de doce, carboidrato, não é muito, geralmente não é uma pessoa muito mental, né? Porque rege o pensamento, então ela é mental, ela não é muito apaixonada por atividade física, então automaticamente o Yanti do baço dela vai estar, ó, lá embaixo. Por isso que ela vai ter, e ele controla justamente o que a gente fala, a parte de músculo, né? Mas o músculo o quê? Muito o trofio, perdão, a massa muscular, né? Não tanto o trofismo, tá certo? Tá falando certo. O trofismo não tanto o tônus. O tônus é mais quem? O fígado. Por isso que quem tem hiperatividade de fígado tem tudo rígido, né? Até a celulite é dura. Mesmo quando põe calça justa, você vê os caroços, assim, você vê as marcas na roupa. Você fala, nossa, eu odeio essas marcas, mesmo assim, e geralmente são doloridos, né? Porque tem rigidez, tem má circulação. Vocês percebem a diferença? Então, um eu tenho fraqueza, outro eu tenho excesso, como não dá para tratar igual. Então, já começa que aquelas famosas perguntas de rede social, passa protocolo para emagrecer, passa protocolo para celulite, já não dá. Qual tipo de celulite? É a tipo mais flácida, com bastante retenção de líquido, ou a tipo dura, com dor e nódulos rígidos, entende? Ah, eu tenho flacidez, ou é aquela pessoa... Porque do tipo de fígado, geralmente é a pessoa que vai ter mais gordura, o quê? A gordura visceral, né, que tem tendência à pressão alta, colesterol, a visceral, aquela que tem o abdômen duro, mas se ela faz uma dieta e malha, quando ela emagrece, ela fica com a barriga perfeitinha. Por quê? Porque ela tem a visceral. Já quem tem o tipo flácido é aquela que acumula gordura subcutânea, que é a gordura branca, que é a que vai fazer com que a pele estique e volte. Então fica no efeito sanfona e vai gerando flacidez. Entendeu a diferença de uma e de outra? Tem tudo a ver. Uma pessoa fala que come muito, adora fritura, adora gordura, adora. Nossa, falou em fast food, é com ela mesmo. A do tipo baço, não. É aquela que ela nem come muito, mas ela não fica sem um docinho depois do almoço. Ela precisa comer um chocolatinho. Entende? É aquela que vive no efeito sanfona. Estão percebendo as diferenças? Tá? Outra coisa importante de falar, os tipos de gordura, para vocês saberem o que vocês estão trabalhando, porque eu vejo cada história aí, porque eu pus agulha e a agulha tem que chegar até a gordura. Eu falo, mas da onde que veio essas teorias que você nunca ouviu falar isso na China, mas agora o pessoal vai criando teoria em cima da teoria, né? E reinventando a roda, como diria, né?
Então, assim, primeira coisa, nós temos basicamente 3 tipos de gordura, né? 2 principais e um que vem sendo muito estudado agora, que é uma intermediária. Então, nós temos a gordura marrom, e olha que interessante, a gordura marrom é a gordura termogênica. Ou seja, é a gordura que transforma a gordura branca em energia. Aí eu pergunto para vocês, quem é da MTC me responde. Se eu falo que ela é uma gordura termogênica, ela produz calor, eu vou dizer que ela é mais yang, correto? O que nós sempre estudamos? Que o yang fica onde? Qual parte do corpo o yang fica? Me digam aí. O yang fica mais perto do pé, fica na parte interna de perna, interna de braço. Onde que fica o yang do corpo? Me falem aí. O yang geralmente fica em que área do corpo? Mandem aí para mim, quem que fala? Onde fica o yang qi do corpo? Que os chineses falam. Alguém me responde? Pensa comigo, gente. Yin é terra, yang é céu. É fácil de pensar. Onde que parte do corpo que fica o yang? Ó, tô até mostrando. Onde o yang fica? Ninguém vai falar nada? Vocês estão tudo aí com medo? Bom, então eu vou responder o óbvio. Fica na parte superior do corpo. E olha, onde fica a gordura marrom? Na área de pescoço, próximo à coluna, próximo à cabeça. Vai falar que o chinês não sabia muito há 1000 anos atrás. Ou seja, a nossa energia fica próximo à área, a nossa gordura marrom fica na toda a parte próxima da coluna. Lembra quem fica lá? Vaso governador, né? Que é bem yang, né? É considerado o vaso principal do yang qi. Pescoço e cabeça, ou seja, o que está mais próximo do céu, né? O yang. Toda essa área aqui, né? É onde fica a nossa, principalmente a nossa gordura marrom. Não é à toa que a pessoa que é hipertensa e tudo mais, fala que sente dor na nuca, transpiração, minha pressão sobe, minha cabeça começa a transpirar, eu suo demais. Quando você vai malhar, que você está formando energia ali termogênica, você começa a transpirar no rosto, no pescoço. É ou não é? Não é? Não é primeiro lado que ele põe no pé? Você não começa a transpirar primeiro no pé quando você vai malhar. Tá fazendo sentido agora? É verdade, meu rosto fica vermelho, começa a suar pescoço. A camisa, geralmente você olha a pessoa na academia, começa a ficar com a marca na camisa aqui. E não lá não é a calça que fica molhada primeiro, é primeiro aqui, ó. Primeiro começa a área alta. E os chineses falavam, yang qi fica no alto. Ok? Então, a gordura marrom é a gordura que a gente chama de gordura boa, porque é a gordura que ela serve para aquecer nosso corpo. E ela que vai ajudar a gordura branca a se transformar em energia. A gordura branca é a bendita gordura que quando você vai lá fazer a lipo, quando você quer tirar lá ela, é aquela que fica lá debaixo do tecido. Essa bendita gordura que acumula lá os adipócitos, né? E vai fazendo com que a pele vai esticando, que a gordura vai acumulando ali subcutânea entre, né, músculo e pele, vai aumentando. O que acontece? Aquela gordura vai esticando a sua pele. Aí você emagrece um pouquinho, queimou um pouquinho, bom, ela reduz. Aí a pele que esticou sobra, aí vai virando flacidez e vai virando aquela coisa que deixa a mulherada brava. Lógico que não são só as mulheres que têm isso, mas a mulher tem uma propensão maior por uma razão muito simples. A mulher ela tem uma alteração da questão do yin e yang. Lembra? A mulher é mais yin. Então, ela tem uma dificuldade maior nesse processo da queima. Né? A mulher ela tem essa dificuldade. Por isso que ela precisa de atividade física moderada. Não adianta achar que sem fazer nenhum mínimo de atividade ela vai conseguir queimar a gordura do nada. Não tem moxa que eu faça ali, nem se eu fizesse moxa direto. Se eu fizer a moxa direto, torrando a mulher, eu vou causar uma bolha, uma lesão tecidual, vou machucar ali a derme, hipoderme, né, e epiderme, e não vou eliminar a gordura. Então, só para deixar isso claro, que não tem milagre em cima disso, tá? Mas vocês precisam entender. E a gordura bege, que vem sendo muito utilizada, ela tem um fenótipo interessante, ela tem um fenótipo adaptável. Como você lembra que eu falei dos níveis céu, homem, terra, né? Se eu penso na gordura marrom, ela é nível terra, ela é a gordura profunda. A gordura branca seria nível céu, não é à toa que ela vira energia, olha só. E, então, olha que interessante, o tempo todo yin e yang junto, a gordura profunda, que seria yin, é responsável pela termogênese, né, que é ela é termogênica, né, ou seja, ela gera calor, que é uma ação yang. A gordura yang, que é a branca,
tende a gerar o quê? Ela fica na superfície e te gera o engordar, a flacidez, que é um padrão yin. Olha que interessante. Então, o tempo inteiro, como o oriental fala, o yin e o yang. Então, o yang da superfície em excesso, transformando o corpo em yin, e o yang do interior do corpo foi ajudando a formar energia yang. Ou seja, é o tempo todo o corpo buscando equilíbrio, não importa a camada que eu estou falando do meu corpo. É assim que o oriental via e é assim que a gente vai tentar explicar dentro da linguagem da MTC. Tá? Então, só para ficar bem claro, para a gente ir para as técnicas, porque isso daqui é o que eu falei, é pauta para aula mesmo, é muita informação, não dá para em uma hora de live eu falar tudo. Eu estou tentando resumir bem para que vocês abram a mente quando pensarem agora em recursos da MTC e técnicas de tratamento, tá? E o quanto que usar a acupuntura sistêmica, tratamento, usando os pontos, não só ficar trabalhando pele e camada superficial, também é importante, porque se eu não melhorar o metabolismo do paciente, só trabalhar ali localizado não vai ter a resposta que eu espero. Tá? Por isso que também responde melhor, às vezes, a acupuntura facial do que corporal. A gente fala, nossa, marca de expressão some muito rápido, mas eu, no corpo, gordura, perda de peso, eu vejo uma dificuldade. Logicamente, porque aqui não depende tanto do metabolismo. Aqui, a pele está tudo muito próximo, né? Eu tenho pouca camada, geralmente eu vou ter poucos adipócitos, né? Então, é mais fácil de eu tratar tanto a pele como até a musculatura, né? Ou seja, o tônus muscular, porque os músculos são muito próximos, é fácil de eu agulhar e melhorar ali a tonicidade. Já no corpo, não é só isso, porque dependendo da camada de gordura que eu tenho, não adianta o músculo por trás estar todo duro, o tônus está forte, o tônus muscular. Se tiver uma camada muito grande de gordura, isso vai fazer com que a minha pele estique e aí a minha flacidez vai ser tissular, ou seja, de pele, com excesso de gordura. Então não tem nada a ver só com o músculo, não adianta ficar só fazendo abdominal, você tem que queimar, por isso que a gente fala de atividade aeróbica, tem que entrar oxigênio aí para fazer essa energia brigar. Lembra das formas de energia que eu falei? Gasosa, líquida e sólida. Eu preciso mudar a dieta, eu preciso tomar muito líquido para poder fazer meus rins trabalharem, eliminar esse excesso de líquido. Rim trabalhando pela MTC ajuda que órgão, gente? Quem que controla o sistema linfático e joga o líquido no corpo? O baço. Então, se o rim elimina, o baço consegue dar conta de fazer a drenagem e continuar mandando. Se o rim não elimina, ele manda. O rim enche. Não elimina, retém de novo. Ele manda, enche, você não urina. O rim acumula de novo, você continua inchando, continua formando edema. Então, eu preciso trabalhar o rim, preciso tomar líquido, preciso eliminar isso. Por isso que a gente fala assim, pô, mas eu estou inchado e vou tomar mais líquido? Sim, porque você tem que forçar seu rim a eliminar. É muito comum você falar com mulheres com um problema de baço que falam isso, também não sou de tomar muito líquido, só na hora da refeição, ou seja, não toma durante o dia inteiro e bem na hora da comida, que o baço já está sobrecarregado no processo da digestão, junto com todos os órgãos ali do aquecedor médio, ela vai ainda me tomar junto, tudo que todo... E aí você vai falar, todo nutricionista, todo pessoal da medicina moderna fala, não, evite tomar líquido com alimento. Você acha que os chineses de 1000 anos falavam o quê? A mesma coisa. Só que o pessoal pula as partes que não convém e vai só naquelas que acha bacana. E aí não obtém o resultado que espera, tá? Pessoal, boa noite. Mais aí, tá entrando mais gente aí no Instagram, Facebook também. Desculpa se eu não estou conseguindo mandar beijo para todos hoje. Então, vamos lá. O que mais que eu estava falando para vocês que é importante? Então, a gordura bege que eu estava falando, ela é a gordura que ela tem. Olha que interessante, o fenótipo dela ele é meio que, como é que fala? Mutante. Por quê? A gordura bege é literalmente a branca que se transforma na marrom. Olha que interessante. Vem sendo muito estudado, tem um estudo até de Harvard falando o quanto que você fazer atividade, melhorar a alimentação, faz com que você faça essa mutação. Ou seja, a gordura branca, que é aquela ruim, que fica acumulando, que gera flacidez e tudo mais, se transforma em energia no corpo, fazendo com que você tenha uma queima maior. Então, é muito interessante esse processo. E o quanto que é importante, de novo, que a gente falou, a dietoterapia, fitoterapia,
né? Então, quando eu falo por isso que eu fiz questão de falar recursos da MTC. Muita gente fala, você vai falar do stipper, você vai falar de magneto, você vai falar de eletroacupuntura? Não, porque isso não é MTC. Mesmo, mas a eletroacupuntura não é MTC? Não, porque MTC é a abreviação de medicina tradicional chinesa. Existia a medicina tradicional chinesa, eletroterapia, há 2, 3 mil anos? Não, não existia nem eletricidade, nem luz. Né, elétrica tinha. Então, não são recursos modernos adaptados à MTC. A gente pode fazer uma outra live sobre esses recursos que colaboram. Você tem creme stipper, eu até trouxe aqui para vocês verem. Ó. Creme do stipper, pastilha stipper, óleos, uma série de coisas. Óleo não, né? Óleo você tem há muito tempo, né? Óleos em plásticos, chás utilizados para você, né, tanto interno como você utilizar em algumas compressas em algumas áreas, principalmente em quadros às vezes de inflamação, no caso aquela celulite que gera dor. Boa noite, quem está me mandando boa noite aqui. Tem alguns nomes diferentes no Instagram, não consigo ver quem é, mas boa noite a todos aí que estão mandando boa noite. Então, só para vocês entenderem a importância dos conceitos para você saber que recurso você vai usar, tá? Então, a primeira coisa, fazendo uma recapitulação geral. Gordura branca é a gordura que fica lá subcutânea, que fica entre pele e músculo, que é a que vai se acumulando e vai gerando a mudança do seu biotipo, seu corpo vai mudando, você vai ficando aumentado, né? Isso que vai aumentando. Tem pessoas que aumentam muito na parte superior, tem pessoa que aumenta o corpo todo, então parte superior e perna, tem pessoa que aumenta mais parte inferior. Isso dá uma longa explicação, eu posso fazer uma live depois só sobre tipos de obesidade, tá? Só para vocês entenderem. Mas basicamente, por exemplo, área abdominal, só abdominal, vai ter uma relação, quem que fica na direção ali do umbigo? O nosso VG4. O VG4 representa quem? Na medicina chinesa, as suprarrenais. A suprarrenal produz o quê? Adrenalina e cortisol. Basicamente, a pessoa que acumula muita gordura no abdômen são pessoas muito estressadas, que a vida corrida, não para comer direito, sempre uma loucura, acabam tendo uma liberação excessiva de cortisol. É como se o seu corpo entendesse que você vive em estresse, mesmo quando você não está, mas se a sua cabeça está, o corpo entende que você está. E aí ele libera cortisol, por isso que se acumula tanto nessa área. Então, pela MTC, eu sei que eu tenho que trabalhar o Ming Men, vaso governador, tem que trabalhar, me acalmar, né? Tirar essa ansiedade, esse estresse, eu tenho que fazer técnicas de relaxamento, por isso que entra aí o Qigong também, massagem, às vezes massagem para pessoas, às vezes responder melhor até do que técnicas mirabolantes, porque ela precisa trabalhar o emocional também, tá? Se a pessoa acumula no corpo como um todo, a gente está dizendo que existe uma alteração do yang dela, né? Se ela está acumulando, então geralmente são pessoas que consomem mais caloria do que queimam. Então, são pessoas, geralmente, que a gente fala que é muito yang, o pessoal é bom de boca, viu não tá nem com fome, viu lá um quibezinho, uma coxinha na mesa da cozinha, quem será que deixou? Vem cá, e já tá comendo. Vê um chocolatinho, come, que é toda hora isso. Isso é uma característica de hiperatividade yang, geralmente da mente e, obviamente, yin do corpo, não queima, né? Então, o corpo não trabalha, mas a mente não para. Então, a cabeça, a ansiedade quer comer toda hora, mas o corpo não tá queimando, gera uma alteração do yin e yang. Para haver equilíbrio de yin e yang, eu tenho que estar com os dois em equilíbrio. Não adianta o corpo estar yin e a mente estar yang. Eu tenho que deixar minha mente mais calma, ou seja, para manter yin e yang aqui equilibrado, e no corpo a mesma coisa. Eu tenho que fazer uma atividade para manter o que eu consumo com o que o meu corpo absorve. Tá claro isso? Então, isso é muito importante de você entender. Tem a pessoa que acumula mais nas pernas, né? Que meridianos passam nas pernas? Rim, baço e fígado. Principalmente o rim e baço. São pessoas que às vezes abusam muito do sal e de glúten, pão, né? Então acabam prejudicando o baço nesse processo. Então vão acumular muito, tem aquela perna toda gordinha, às vezes até a panturrilha toda gordinha. Isso daí fala, nossa, eu tenho muita dificuldade, eu malho, até emagreço aqui, mas a minha perna continua muito grossa. E aí você vai perguntar para ela, adora um pão. Eu adoro, quando eu vou num restaurante que vem aquele couvert cheio de pão, de molho, eu adoro. Por quê? Porque vai
é carboidrato, né? E baço, lembra que baço trabalha com pâncreas, glicose, adora massa, carbo. Então, a pessoa que se fizer uma dieta é, é, low carb vai se dar muito bem. Já é diferente do perfil que, por exemplo, come muita fritura, muita gordura. Se ela fizer low carb e ainda ficar comendo mais gordura e mais fritura, porque tem pessoa que acha que low carb é ficar só comendo, falar, então beleza, vou cortar carboidrato, não vou comer carne, dar com pau e fritura e não, não, nenhum nem outro, porque senão uma é calor demais, mas aí eu altero totalmente, aí começa a formar gordura visceral. Entende todo o processo? Eu preciso, primeiro de tudo, é aquilo que a gente fala, anamnese. Eu preciso entender o quadro clínico do paciente para saber qual técnica eu vou fazer. Ok? Isso dá margem para muito mais coisa, mas vamos falar um pouco das técnicas e dos recursos da MTC. Então, o primeiro recurso, acho que mais conhecido e mais falado é a acupuntura. O que, que a acupuntura faz? O que, que ela pode fazer para te ajudar nesse processo? Quando a gente põe a agulha de acupuntura, você tem o nível de agulhamento. Primeira coisa, nível céu, homem, terra também. Você pode pôr num nível mais superficial, num nível mais profundo. Tem tipos de agulhamento que você faz que você toca a agulha até lá próximo do osso da pessoa. Às vezes você quer pegar uma musculatura profunda, que nem quando vai pegar tratamento para ciatalgia, tem aquela agulhona grande, porque você quer atingir níveis mais profundos, porque a musculatura do glúteo, da coxa são mais densas. Né? Você não vai pôr a mesma agulha, por exemplo, de 60 milímetros, 75 milímetros na região do punho da pessoa, porque não vai penetrar, e se penetrar muito, vai machucar, vai doer, vai incomodar, não há necessidade. Já na região de punho é outra, na face é outra, tá? Então, geralmente a agulha, você também tem não só a profundidade, mas o nível de inclinação. Se você coloca ela a 90 graus, ela vai penetrar de uma forma. Se você coloca ela a 45 graus ou a 30 graus, muda totalmente, certo? Então, 90 graus, você concorda? Eu vou pegar aqui só para vocês verem, ó. 90 graus, estou introduzindo a agulha, olha como ela foi, tá vendo? Ela entrou reta e foi pegando camadas profundas, ó, de agulhamento. Se eu inclino ela, ó, a quantidade é a mesma que está lá dentro, ó, mas eu inclinei. Percebe que ela está a mesma quantidade lá dentro, mas a quantidade, a profundidade diminuiu, ó. Olha a profundidade aqui, olha a profundidade. Muda totalmente. Por isso que geralmente nos agulhamentos de estética se trabalha muito com agulha oblíqua, a 45 ou até 15 graus, por exemplo, na face, porque você não quer pegar a camada profunda, você não quer chegar no osso da pessoa, você quer pegar justamente as camadas mais superficiais, porque você quer trazer o yang para a superfície. Então, aí, perfeito, é certinho isso aí mesmo. Você tem que fazer isso, porque você quer trazer o yang para a superfície, você quer tirar lá da área de gordura e trazer para a superfície. Lembra que só agulha não faz um milagre. Muda alimentação, dieta, atividade física junto. Por que a acupuntura é legal para ajudar na gordura localizada? Ela ajuda, mas ela não faz milagre. Você vai fazendo a acupuntura, você ajuda a mover quem? O sangue. Né? Lembra? O ti segue a ponta da agulha e o sangue segue o ti, né? Ti e sangue caminham juntos porque o ti precisa do sangue o tempo todo. Se eu pensar, por exemplo, no meu neurônio, no meu impulso elétrico, ele não fica sem glicose, ele não fica sem oxigênio. Né? Lembra que a gente falou lá das formas de energia? Para eu formar energia, eu preciso dessas substâncias. O oxigênio, as substâncias que compõem o meu sangue, dentre elas a glicose, e preciso de líquido. Né? O H2O é fundamental para manter meu corpo equilibrado. Então, se eu não tiver esse equilíbrio, somente a agulha não vai fazer o milagre. Mas qual que é o objetivo da agulha quando eu coloco ali? E muita gente potencializa com a eletro, que, como eu falei, é um recurso moderno adaptado. Você está ajudando a melhorar a circulação sanguínea local. E o sangue, ele é o quê? De natureza quente. Ele vai ajudar a aquecer o local, a melhorar a circulação local. Então, ao melhorar a circulação local, você facilita o processo da lipólise, que é a quebra da gordura. E ao quebrar a gordura, é o exemplo que eu sempre dou. Imagina que você tem um iceberg e um cubo de gelo. Qual que você acha que vai derreter mais rápido quando você fizer uma atividade yang? Ou seja, você for queimar. O que quebra mais rápido? Um iceberg gigante ou um cubinho de gelo? Obviamente que o cubo de gelo.
não é? Pela proporção. Então, se eu tenho lipólise, ou seja, quebra da gordura, na hora que eu fizer uma atividade que me ajude a fazer a queima, vai ser muito mais fácil eu usar essa gordura quebrada para virar energia. Ela facilmente é aproveitada melhor do que eu quebrar camadas maiores. Tá claro? Então, o que a acupuntura faz? Faz você perder gordura? Não. Ela pode te auxiliar no processo da quebra da gordura, para quando você fizer uma atividade física, ficar mais fácil de você fazer a queima da gordura. Ah, então não tem como só perder tudo sem eu fazer atividade? Não, esqueçam essa ideia de que você vai deitar lá toda semana zen, fazer isso só. Ah, Camille, mas me desculpe, você está falando bobagem, porque tem gente que perde medida assim. Sim, a perda de medida, porque a gente não tem só gordura, a gente tem líquido também no corpo. Ao fazer a mudança da circulação sanguínea, você facilita a remoção do líquido que fica ali também no tecido. E ao diminuir líquido, você tem perda de medida também. Por isso que após uma sessão de drenagem linfática, você faz às vezes o antes e depois com a fita e diminuiu. Porque você perdeu líquido, e ao perder líquido, você também perde medida. Aí tem gente que até fala, poxa, toda semana reduz, volta, reduz, volta. Por quê? Você está perdendo líquido. Até após uma academia, você transpirou muito ali, você vai fazer, você fez uma drenagem, foi no banheiro, fez xixi, na hora vai dar mudança tanto do peso como de medida, porque você perdeu o líquido, lógico, tua bexiga estava cheia, você esvaziou, aquele peso do líquido vai mudar na balança, mesmo que seja 300 gramas, 500 gramas, né? Não é muita coisa, mas vai mudar. Então, lógico que a pessoa vai falar, nossa, numa sessão perdi meio quilo e ainda diminuiu tantos centímetros. Lógico, porque você está perdendo líquido. Mas não, entenda, é um processo gradativo, não venda como milagre. Venda como o que é, algo que está sendo estudado, que tem um objetivo a ser feito no corpo, vai ter uma mudança no organismo e assim você vai ter o efeito que você quer. E não uma panaceia que qualquer coisa que você fizer vai funcionar e vai resolver. Se fosse assim, como eu falo, não tinha mais cirurgia bariátrica, plástica, lipoaspiração, hidrolipo e tudo isso que tem surgido por aí. Botox e tudo mais. Se fosse esse milagre todo, pô, a acupuntura tem quantos mil anos, gente? Entende? Se fosse assim, nunca nem tinha surgido cirurgia, todo mundo só faria tratamentos assim. Então a gente tem que ter noção do que está fazendo e do que está falando. Melhora? Sim. Melhora com que o teu organismo dá? Sim. Essa é a fundamental diferença da MTC para a medicina moderna. A medicina moderna, ela muda na marra. Ela vai lá, corta o tecido em excesso, arranca fora. Ela vai lá, enfia uma cânula e tira a gordura na marra. É diferente do que a MTC propõe. A MTC propõe o quê? Reequilibrar o seu corpo com aquilo que o seu corpo traz para mim. Eu não ponho nada, as agulhas de acupuntura não tem remédio, não tem nada, elas só são umas agulhinhas para estimular o teu organismo a funcionar, através de estímulos nervosos que melhoram a circulação sanguínea, que o oriental chama de Qi, que é a energia, e Xie, que é o sangue. Tá? Por isso que é comum você sentir a região ficar avermelhada e quente quando você está fazendo o agulhamento. Então, a acupuntura é isso. Para ter bom resultado, você tem que saber o nível de profundidade que você quer e o ângulo de inserção dessa agulha para atingir a camada que você quer. Mas lembra, não é para perder a gordura, é para ajudar a gordura a quebrar. E quebrando ela, facilita você perder quando você fizer atividade física. Tá? Mas para dar certo, você também precisa parar de repor essa gordura. Não adianta fazer a acupuntura e depois sair e não comer fritura, gordura, sabe? Sair, agora eu vou lá numa pastelaria, vou comer uma coxinha, vou passar num fast food. Não resolve nada. Tem muitas pessoas que pensam isso. Não é à toa que tem pessoa que opta direto por uma cirurgia, porque fala, meu, para que eu vou passar por todo esse transtorno, ter que ficar esperando o corpo responder? Eu já vou direto e meu corpo vai funcionar na marra, porque o médico vai lá e enfia tal substância ou corta o que está em excesso e acabou. E tem casos, gente, que realmente não tem o que fazer. Sobra de pele, por exemplo, não tem como sair com a acupuntura. Ah, mas como não sobra de pele? Não, é excesso de tecido formado. Aquela famosa a sobra de pele, por exemplo, do abdômen, que vira como se fosse o avental que fala, que é aquela pele excessiva, não tem como desaparecer só com acupuntura, com eletro, com massagem, ela não desaparece.
Não tem como essa. Ah, mas dá para melhorar um pouco a flacidez? Um pouco, ó, pouco. Não dá para você mudar esse aspecto. Então, o que que se faz? Se faz o que você tem. Ou você, porque é natural do corpo ter essa sobra? Sim. Se você engordou demais, formou tecido demais, vai sobrar. Isso é o natural do corpo quando acontece isso. O problema é que hoje a estética vê isso como uma coisa errada. Durante muito tempo, vocês lembram? Até pegar a época renascentista, quem era mais gordinho era o modelo de corpo ideal. E as magrinhas sofriam. Né? A minha mãe mesmo conta que ela era um palito, ela falou, eu era um palito, eu usava roupa com enchimento porque era feio ser magro demais. E hoje é o contrário, hoje todo mundo quer ir fazer cirurgias para tirar a gordura. Então é tudo época, forma como vê, mas é o natural do corpo. Se você tem uma sobra de pele, é natural que aconteça. Tá? Outra coisa comum, estria. Estria nada mais é do que quando o processo de esticar o tecido, às vezes, muitas vezes por falta de colágeno e elastina, né? Às vezes porque você não tem uma nutrição e uma hidratação adequada, não toma líquido, não passa, às vezes, um creme, um produto, por isso que é tão indicado para gestantes passar óleo de amêndoa, passar hidratante, para manter a pele hidratada, de forma que facilite esse processo da elasticidade. Se isso não acontece, o que vai acontecer? O tecido vai crescer mais rápido do que ele tem condição de se formar e vai formar as ranhuras, né? Aqueles rasgos que nós chamamos de estrias. Existe um recurso feito com sangria, que você faz a sangria no trajeto da estria, e com isso você gera o quê? Uma lesão. Nada mais do que isso. Você lesiona, né? Como se você machucasse, e ao machucar, o teu corpo vai fazer o quê? Produzir células para fazer o processo de regeneração. E ao regenerar, você tende a atenuar a estria. Então, isso é um recurso muito comum da MTC, que hoje também é usado muito na medicina moderna. O pessoal usa lá os derma roller, né, para fazer isso. A gente já faz isso com você tanto as agulhas mais grossas, dá para você fazer, como hoje também se usa muitas lancetas mesmo. Você faz pequenos furinhos ali ao longo da estria, como se você gerasse uma lesão, e ali vai ajudar na produção do tecido e melhora. Só que não é indicado para pessoas que tenham tendência queloide, porque aí às vezes você é um tiro no pé, né? Você pode até sumir a estria, mas aí vai gerar o quê? A formação de queloide, quer dizer, literalmente o ditado antigo que o pessoal fala, sara da doença e morre da cura, né? Porque aí a pessoa que tinha uma estria, que às vezes até era discreta, nem era tão aparente, vira um queloide que é ruim. Por isso que você precisa de uma boa anamnese. Dependendo do biotipo do paciente, tem técnicas que não são indicadas. É o caso que eu falo de pessoa com excesso de flacidez. Fazer ventosa é contraindicado. Já para a mulher que tem o tipo de nódulo duro, que a circulação dela é ruim, que ela sente dor, inclusive ela fala, nossa, quando eu estou para menstruar me dói tanto onde eu tenho celulite, não posso nem encostar, roupa apertada me incomoda muito. Já quem tem deficiência de yang de baço, é o que eu falei, põe uma roupa justinha, vira falsa magra. É a famosa que põe aquelas cintas que todo mundo vê vendendo, que ela põe cinta, apertou. Por que fica bonitinho? Porque a cinta faz o papel do yanti do baço dela que ela não tem. Então ele vai dar o tônus que ela precisa. Aí fica tudo bonitinho, presinho ali. Tirou, blum, despenca tudo, porque ela tá sem o yang. Então não tem milagre nisso, entende? Você tem que repor esse yang através da alimentação e fazer atividade física moderada para manter ele nos músculos e na pele. Por isso que você fica vermelho e transpira quando você faz atividade, porque você joga para a superfície isso. E é isso que o oriental fala. Por isso que técnicas como quachá, técnicas como ventosa corrida, óleos, por exemplo, como esse que a empresa Canli está fazendo, né? Que aquece os pontos, aquece os pontos não, né? Aquece o tecido, né? Que ele é de natureza quente, ajuda tanto no processo de relaxamento como melhora da circulação. Para o caso da pessoa que tem a celulite dura, às vezes até inflamada, que a pessoa fala que até lateja, aí tem o que é mais refrescante, que ele é para ajudar a resfriar. Então, é o que eu falo, você tem que saber a técnica e o produto e a forma certa para cada caso. Para quem tem deficiência de Yanti, fazer, por exemplo, massagem com esse rolinho de moxa, né? Então, por exemplo, drenagem linfática é bom para o baço? É. É bom para quem retém líquido? Sim. É bom para quem
fala que eu engordo muito, ou ganho muito peso quando eu estou para menstruar, já é um caso claro de deficiência de iodo de baço. Se você chega a ganhar muito peso nessa alteração, tem a ver com alteração hormonal. Falou em hormônio, tireoide, estrógeno, você pensa na MTC com alteração do nosso sistema do elemento terra, tá? Então, o Yanti, por exemplo, fazer moxa superficial é ótimo para o Yan ligado ao baço. Você põe o bastão de moxa aqui e faz a técnica para aquecer. Para quem tem o padrão. Opa, que o pessoal do Instagram já ficou sem. Já ficou sem a live, já que já deu 1 hora. Então, eu vou continuar aqui no Face e o pessoal do Insta depois acompanha a reprise, tá? Mas só para vocês entenderem o conceito, tá, pessoal? Então, recursos da MTC têm que ser usados de acordo com o objetivo que você quer. Então, é flacidez? Você tem que saber o que você vai trazer de objetivo. É ajudar na quebra de gordura? É ajudar a trabalhar lá a gordura visceral? Dietoterapia é fundamental. E na acupuntura sistêmica, trabalhar fígado, né? Metabolismo de fígado, aparelho digestório, aquecedor médio, senão a pessoa não vai parar, né? Senão tem que controlar colesterol, triglicéridos, tudo, porque essa pessoa geralmente, a gordura visceral são as pessoas que têm risco de problema cardíaco, diabetes, hipertensão. Então, eu preciso trabalhar isso para poder obter o resultado que eu quero, tá? Dá muito mais assunto aqui. Eu vi que vocês quase não fizeram perguntas. Se tiverem perguntas, mandem. Eu vi que a Denise mandou aqui da eletrolipólise. É fundamental. Os recursos modernos ajudam muito na recuperação do paciente, mas é o que eu falei, não é MTC. Então, eu tentei separar o que é MTC e o que são recursos complementares, como stipper, magneto, eletroterapia, enfim, uma série de técnicas que estão sendo usadas hoje para ajudar no processo também. Tudo bem? Tá? Outra coisa legal, só para fechar, são os tipos de moxa, pessoal. Você tem moxa, por exemplo, ó, você tem moxas com uma concentração maior ou mais tempo, que nessa moxa aqui é envelhecida de 5 anos. Então, o poder de calor dela, de ação dela, seria muito mais intenso. Você tem, por exemplo, aqui, ó, moxa com fitoterapia. Então, a moxa com fitoterápico vai ter um efeito ainda maior. Então, você tem hoje, além, não é só usar moxa, a moxa é ideal para aquele caso que você precisa. Se você precisa que aqueça mais ou menos, que tenha um poder de ação maior ou menor para determinado quadro clínico, tá? Então é isso que a ideia da live sempre é trazer para vocês uma nova visão e abordagem daquilo que às vezes era batido já para você, que você fala, poxa, eu tinha visto estética no curso, eu sabia, mas realmente tinha muita coisa que não batia, ou quando eu ia fazer não resultava do jeito que se falava. E agora você está entendendo muitas vezes por quê? Porque às vezes a forma como é explicada não é a forma mais correta, porque o pessoal quer trazer para a linguagem antiga chinesa, mas sem fazer essa associação com o que é. E hoje a gente sabe, a gente tem que aproveitar a medicina moderna. A gente sabe que existe lá o colágeno, a elastina, o tecido adiposo, gordura branca, gordura marrom. Então, por mais que o chinês já sabia que o yang qi ficava no ápice do corpo, e eu sei que a gordura marrom tem relação com isso, eu saber disso hoje me dá uma gama de informação muito maior, né? E não é porque tudo que é milenar vai funcionar. Tem coisas que, com o decorrer dos estudos e do conhecimento que a gente foi adquirindo, você vai descartando. Você fala, não, realmente não é o ideal. É o caso que eu já comentei da moxa com cicatriz. Hoje se evita. Para que você vai gerar uma lesão tecidual na pessoa para obter efeito terapêutico? Não tem por que chegar nesse nível. Então a gente vai melhorando, vai falar, não, peraí, até aqui é bom, até aqui não é. E para mim o mais importante é que vocês entendam o conceito. Se agora vocês já conseguem pensar diferente entre gordura marrom, gordura branca e bege, se vocês já conseguem agora distinguir entre flacidez de pele e de músculo, então a diferença do agulhamento, se vocês entendem agora para mim a questão da importância da circulação sanguínea, se vocês conseguem chegar agora ao final dessa live entendendo a importância da atividade física e da mudança alimentar junto com os recursos
complementares da MTC, Quachá, Ventosa, Moxa, Aurículo, tudo que você vai usar, para mim, eu já estou muito satisfeita com a live. É isso que eu almejo, que vocês vejam o porquê que tem efeito e o porquê que não tem. E não entender como uma panaceia que serve para tudo, sem às vezes nem ter lógica, parecendo quase que um milagre. Não, MTC tem embasamento, mas você tem que estudar buscando sempre utilizar o que é a base filosófica milenar, que tem muito conhecimento, mas, gente, tem muita coisa que é mitológica. Você ouve lá, porque teve um imperador que ficou 12 anos dentro da barriga da mãe e ele via o dragão e tal. Você ouve isso e fala, gente, não tem lógica nenhuma, mas é filosofia, é mitológico. Hoje você ouve, como ouvir sobre a mitologia grega, a mitologia romana, tem a parte mitológica, diz um mito, mitológica, tem a ver com mitos, com crendices, e tem a parte com embasamento. Eu não posso ficar só fixada a parte mitológica porque é bonito. Não, é bonito, é interessante. Não, tá, mas é mito, não tem prova nenhuma que aquilo é aquilo. Agora, quando eu trago para a linguagem moderna e entendo que o chinês falava da parte superior, da medula, do cérebro, do yanti, do movimento, aí tudo bem, aí eu estou trazendo para a linguagem e vendo que realmente não importa se ele chamava de Yan ou se eu chamo de outro, mas é tudo ali. Tá? Então, isso é muito importante até para você explicar para o seu paciente o que você está fazendo, o que você vai trazer para ele de benefício, para ele também saber o que esperar daquela terapia. Tá? A Denise pergunta a pessoa que tem glúteo, não só glúteo frio, qualquer parte do corpo, pessoa que tem a região gelada, fria do corpo, moxa é super indicado, porque isso mostra que ela não está tendo uma boa circulação sanguínea ali. Se ela não tem boa circulação sanguínea, ela vai ter dificuldade de remover líquido, então ela vai reter mais líquido. Ela prova que ela não está queimando a gordura, ou seja, ela não está transformando a gordura dela em energia, né? Ela está acumulando e não está virando calor. Então, ela vai tender a engordar. Por isso que a gente fala que tem a obesidade do tipo IN, que é a pessoa que é gordinha, flácida e tem dificuldade de perder peso. Se uma pessoa Yang faz meia hora de academia e já sai lá e já perdeu às vezes 1 quilo no decorrer de 2, 3 dias, a pessoa IN é aquela que malha, 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 se ela não malhar 2, 3 horas, ela não queima. Por quê? Porque ela tem um metabolismo muito lento. Geralmente são pessoas que se alimentam errado, que são sedentárias há muito tempo, que retêm muito líquido, ou seja, estão com o elemento terra todo alterado. Então, é muito importante eu entender para obter efeito. Dá para ter resultado? Dá e muito. Mas desde que você saiba o que você está fazendo e até que ponto dá. Tem casos que, sinceramente, tem sobra de pele e a pessoa está infeliz. Eu, durante muito tempo, sempre fui muito assim, não, tem que tratar o que é natural do seu corpo. Hoje eu sou muito sincera, a pessoa chega para mim e fala, eu estou infeliz, eu tive 2, 3 partos seguidos, estou com essa sobra de pele aqui, eu não sei o que fazer. Já tentei tudo quanto é tratamento e não sai. Sim, porque já diz, é sobra de pele. Se sobrou é porque tem que sair fora. Quer ir no médico? Vai fazer sua plástica, tira essa pele, volta aqui, eu vou te ajudar com a cicatrização, com a melhora da sensibilidade, porque geralmente quando você corta, você perde sensibilidade local. É isso que eu vou te ajudar, eu não vou te prometer milagre. Entende? A gente tem que ter ciência. Mas antiga, é o que eu falei, a Camille de 20 anos atrás era uma, a Camille de hoje mudou muito. Há 15, 20 anos atrás, nossa, eu achava um absurdo fazer qualquer tipo de técnica assim. Hoje eu vejo o tipo de infelicidade que pode trazer na vida da pessoa e eu penso assim, entre viver infeliz e fazer uma técnica invasiva, se vai te fazer bem, se vai te fazer feliz, é o que vale a pena, porque a vida é um espaço-tempo muito curto. A média que a gente vive, 80 anos, né? 85 anos, é nada, gente. No espaço-tempo, se a gente pensar na medicina chinesa que tem 5 mil anos, 85 anos é nada, não é nem um século. Então, você fala, viver em 85 anos, que é esse pequeno espaço-tempo que a gente está aqui, infeliz, não vale a pena. Se você está obeso e quer emagrecer e está tendo dificuldade, procure o tratamento que for melhor para você. A MTC vai te ajudar? Vai, ela te ajuda no emocional, a controlar a tua ansiedade, ela ajuda, às vezes, no pós-cirúrgico, na melhora da cicatrização, do processo cicatricial, e para evitar queloide, evitar fibrose. A acupuntura pode te ajudar, a acupuntura, e quando eu falo, engloba tudo, tá? Ventosa, moxa, pode te ajudar no processo da flacidez, na retenção de líquido, no quadro, às vezes, inflamação que gera
pós-cirúrgico. Então, assim, não é da alçada da acupuntura, é sobra de pele, é excesso de gordura. A pessoa está extremamente obesa, levaria muito tempo para ela perder o peso que ela quer, e ela quer um recurso mais rápido. Ah, eu vou optar por fazer uma lipoaspiração, uma abdominoplastia. É o que eu falo, hoje eu respeito a decisão do paciente. Se ele falar, não, eu não tenho tempo, eu não tenho pressa, eu quero ir de acordo com o meu corpo, maravilha. Então nós vamos começar um tratamento. Não, eu quero algo mais rápido, eu quero, sabe, eu quero ver efeito logo. Busque o tratamento que você achar melhor e venha para a MTC para te ajudar em todos os outros recursos. Eu acho que é o que eu sempre falei, Yin e Yang unidos. A MTC é muito Yang, ela trabalha muito a questão da energia, do estado emocional, mente, né? A parte Yang. A medicina ocidental é muito Yin, é ali a matéria. É muito pau, pedra é pedra, entendeu? Você tem, apareceu no exame clínico, tem, é doença. Não apareceu, é idiopático, é psicossomático. Não tem muito mistério. Fez ultrassom, fez radiografias, fez tomografia, apareceu o que é doença. Não apareceu? Não, então ainda não é. Você pode ver que é muito assim. A medicina chinesa não, já começou a dar sinais emocionais, alterações, como a gente fala, energéticas, você já começa a querer tratar. Porque a MTC, ela gosta de prevenir. Ela não quer esperar o corpo adoecer. A medicina ocidental, não, ela é baseada em tratar o corpo já doente. Né? A prevenção está sendo adaptada hoje, o que é ótimo, né? Com os anos a gente evoluiu e chegamos nesse consenso de yin e yang juntos. A prevenção é a visão dos dois lados hoje. Prevenir é sempre melhor que remediar, mas é isso, tá? Tenha discernimento de que a acupuntura, MTC, ventosa, quachá, fitoterapia, dieto, pode ser muito útil para você, até porque tem pessoa que faz cirurgia e engorda tudo de novo. Vocês já devem ter visto, fez bariátrica, engordou de novo, fez lipoaspiração, engordou de novo, fez abdominoplastia, engordou de novo. Então, para manutenção, é fundamental fazer a MTC, mas não adianta também ter hipocrisia, achar que vai conseguir perder 100, 150 quilos em 2, 3 sessões. Isso vender mentira. E eu não quero, não é isso que a gente acha que a gente não precisa disso. A gente tem 5.000 anos de história para vender realmente técnicas e tratamentos que funcionam. O que não está na nossa alçada, vamos trabalhar em parceria, né? Vamos complementar, vamos integrar e oferecer o melhor para o nosso paciente. Tá bom? É muito bom estar com vocês aqui, mas já estamos aí indo para 1h30 de live. Muito obrigada a presença de vocês. A Fernanda me pergunta aqui, flacidez facial, o rolo facial seria mais indicado ao invés da ventosa? Sim, Fernanda. Aqui, ó, até tem esse rolinho menor que é para face mesmo, ó. Por quê? Porque se eu fizer ventosa, eu aumento essa liberação miofacial e eu aumento a flacidez. Então, não é indicado. Tá? Aí é muito interessante, muitas vezes, você fazer o uso da eletroterapia, porque dependendo do tipo da corrente, você vai ajudar na contração muscular ou no relaxamento muscular e vai melhorar. Só para vocês terem uma ideia, como a face tem muito mais a ver com a parte do tônus do que o corpo, né? Porque o tônus muscular, perdão, porque o corpo tem muito a ver com a parte muscular, mas como tem a camada de gordura por cima, você nem percebe o músculo. O problema maior é a camada de gordura e a flacidez tissular, que é de pele. No rosto, você tem flacidez tissular com envelhecimento, que é como eu falei, colágeno e elastina, você perde uma média de 1, 2% ao ano, depois dos 30 anos de idade. E se você ainda toma sol e não usa protetor solar, se você fuma, tudo isso acelera mais essa perda. Mas tem caso, por exemplo, as rugas aqui, ó. O que está fazendo isso? Ó? É o músculo, não é a pele. Quando eu faço isso, ó, que o movimento são os músculos faciais. Então, quando eu fico com uma ruga assim, ó, tipo que a gente chama de fígado, né, de nervoso, isso daqui é músculo formando. Por isso que tem o botox. O que é o botox? É a toxina botulínica que ela causa a paralisia do músculo. Então você injeta lá o músculo para, por isso que a pessoa fica com aquela aparência, ela ri, ela chora, o rosto está igual, ela não se mexe, porque ela perde essa ação do músculo. A MTC é o oposto. A gente não para o músculo, a gente vai fazer o quê? Trabalhar os músculos antagonistas, aqueles que estão fracos. Então, se eu estou com o músculo da região central aqui da minha testa, né? Se eu estou com essa musculatura tensa, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os antagonistas, orbicular do olho, né? Para ele me ajudar nesse processo, para eu justamente abrir aqui, ó, e a ruga sumir.
Ó, se eu faço esse movimento, a ruga some. Se eu faço isso, ó, se eu fecho o olho, então quer dizer, o que, que eu tenho uma ação? Eu tenho uma ação do músculo frontal e tenho uma ação aqui do orbicular do olho. Então, eu vou trabalhar com antagonista, sinergista e agonista. Então, eu trabalho muito mais com musculatura no rosto. Agora, é lógico, com o passar dos anos, se você também engordou e emagreceu muito, você tem sobra de pele. E aí é o que eu falo: sobra de pele não desaparece com técnicas superficiais como eletroterapia e acupuntura somente. Ah, Camille, mas a eletro, a corrente russa, ela ajuda na flacidez. Flacidez, não no excesso de pele. Se você formou pele demais, aquela pele sobrou, é sobra de pele. Uma coisa é a flacidez, a pele está mais molinha, mais caída. Outra coisa é a pele está sobrando, porque ela esticou demais, porque você engordou muito e você emagreceu, né? Perdeu o tecido adiposo e aquela pele ficou ali sobrando, porque o tecido diminuiu, ficou aquela sobra. Essa sobra só, ó, tirando fora. Tá? Então, ou a pessoa se aceita do jeito que ela está e fica bem com ela mesma, ou se ela quer mudar isso, ela precisa cortar fora o excesso. Ah, então entenda bem, existe uma diferença entre flacidez muscular, flacidez tissular e sobra de pele. Tá claro? Tá? Se você entender isso, fica mais fácil. Então, assim, por isso que eu falo, curso de estética por MTC tem muita coisa. Não dá para passar, você vê, nós estamos aí 1h30 de live e eu não consegui passar posso dizer um décimo do que dá para passar para vocês, porque eu estou só falando tudo muito rápido. Né? Eu geralmente gosto de falar tudo detalhado, cada tecido, cada parte, para você entender o mecanismo, para você saber como você vai tratar. Porque de acordo com o que você quer tratar, cada técnica tem uma resposta. Se é mais pele, é superficial, cremes, óleos, hidratantes vão ser úteis porque estão no nível da pele. Se o problema é flacidez muscular, não adianta passar creme, óleo, pomada, nada, porque é no músculo. Aí você tem que fazer exercício. Entende? Ao contrário, é a mesma coisa. Não adianta você ter sobra de pele e achar que você vai fazer exercício e a pele vai sumir por honra de Grayskull, não tem como, entende? Então, geralmente, você tem que entender o processo para saber o que você vai fazer, mas não tenham dúvida, os recursos da MTC são extremamente úteis se usados corretamente e com o objetivo que você quer. A pessoa chegou falando para você, quero perder pele, já fala que não é para a nossa alçada. Perder pele não dá para perder com acupuntura, com moxa, com ventosa, com quachá. Ah, eu quero melhorar o aspecto, eu quero diminuir minha retenção de líquido, eu quero ajudar na quebra da gordura porque eu comecei a fazer academia e estou com dificuldade de perder umas gordurinhas localizadas. Aí nós estamos falando a linguagem que a gente tem a ver. Você está fazendo atividade física? Você mudou a dieta? Sim, estou passando com nutricionista e também queria ver aqui o que você me fala de alimento. Me falaram do gengibre, que também é termogênico. Sim, qual tipo de biotipo que você é? Ian de fígado ou deficiência de hiperatividade de ian de fígado ou deficiência de ian de baço? Ah, deficiência de ian de baço. Maravilha, gengibre, ó, indicadíssimo. Hiperatividade de ian, não adianta pôr mais termogênico, você já come muita gordura. Você já come fritura, você já come calor demais. Eu preciso resfriar, comer mais saladinha, né? Comer alimento frio. É o tipo de pessoa que vai ter que ser adepta de uma boa saladinha e evitar ficar comendo fritura e gordura. Já quem é do baço é aquela que, se ficar comendo só saladinha e não comer termogênico, não vai resolver nada. Ainda vai se bobear, vai ficar com diarreia, porque vai soltar o intestino de quem tem deficiência de baço, né? As fezes mal formadas, o abdômen vai ficar distendidão lá, aquela sensação de empachado, não vai funcionar. Entendeu que muda tudo? Hiperatividade de ian de fígado para deficiência de ian de baço muda tudo. Tratamento, dieta, tudo. Então não adianta passar fórmula de bolo aqui para vocês. O que eu quero é que vocês entendam o conceito e aí sim a gente pensa em tratamento com bons resultados. Um beijo para vocês, boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês aproveitem. Pessoal do Insta que perdeu esse finalzinho, esse vídeo vai para o YouTube também, vocês acompanham por lá. Um beijão a todos. Obrigada.